Fazendo a divisão atrás da orelha, que a gente vai fazer um undercut no cabelo dela. Fazer uma transformação nesse cabelo. O cabelo tá longo, tá cheio, tem bastante volume. Então a divisão é atrás da orelha, para ficar mais fácil a diagonal, tá? Do outro lado a mesma coisa. Faz a divisão já aproveitando atrás da orelha, certinho a divisão aqui. Vamos fazer uma divisão bem limpa para ficar bem fácil de trabalhar depois. Aqui atrás da orelha. Essa parte frontal vai ficar dividida aqui ao meio. Desse meio, da base do pivô, a gente vai distribuir. Então vamos fazer uma franja a partir da parte do pivô para frente. Então ele vai estar bem no cantinho da sobrancelha dela. Se você for ver aqui a divisão, ele vai cair bem aqui do meio para o canto da sobrancelha. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai fazer a distribuição do corte. Essa parte, ver se ela tá certinha dos dois lados. Se tiver um pouquinho maior, pode corrigir, não tem problema, tá? Que vai ser a distribuição da franja. Nós vamos fazer um franjão no cabelo dela. A parte de trás, um pouco mais bem curta. E essa franja vai ficar desconectada, por isso é um undercut, tá? Ele vai ter dois cortes em um só. Então vai ser um corte em cima do outro corte. Atrás, vai fazer uma divisão em diagonal inferior. Primeiro você divide ao meio para você ver se está realmente no ponto exato, para não dar erro no corte. E aí você vai pegar a partir do occipital. O occipital dela é aqui, ó. Então você vai trazer o occipital aberto. Uma camada aberta, que é uma diagonal inferior, né? Então você vai trabalhar essa camada. Divide, vê se os dois lados estão iguais. Se tiver alguma diferença, pode estar distribuindo, dividindo novamente. O importante é que ele fique bem igualzinho, porque daí o corte, a tendência do corte ficar perfeito é quando a divisão do corte está perfeita. Tá? Redistribui aqui a divisão. Ó, se der uma linha que nem aqui passou alguma coisa, volta novamente e faz a distribuição. Eu gosto bastante de trabalhar com esse pente, porque ele me dá uma facilidade na hora de fazer essa distribuição. Porque ele já tem esse dentinho aqui para puxar o cabelo, para ficar mais fácil. Aí eu trabalho essa parte mais fácil. A gente vai começar o trabalho do corte dela pela nuca. Tá? Então nós vamos fazer um corte bem curto aqui nessa nuca e depois redistribuir ele. Começando pelo meio, tá vendo a linha? Então você vai começar aqui pelo meio. Pega uma mecha de um lado e uma mecha do outro lado. E aí você pode fazer esse corte com máquina, pode fazer ele na tesoura. Você vai trabalhar, eu quero ele bem curto. Então eu vou trabalhar essa camada mais curtinha. Tá? Posso fazer ainda mais curto essa mecha, eu vou desfiá-la depois, ela vai ficar ainda o acabamento mais curtinho, tá? Então, vou pegar novamente a mecha, ó, do lado. Daqui eu peguei, você já vai ver que ela tem uma base. Daqui eu cortei. Então, dividiu a base. Já vai ficar certinho, você já vai fazer a direção dos dois lados. Mecha móvel, tá, gente? Porque eu vou estar fazendo ela caminhando pelo cabelo. Então, ela vai ficar todas do mesmo tamanho. Não quero ponta aqui. Só dele ter sido dividido na diagonal, ele já dá uma leve pontinha, tá? Então, não precisa eu cortar no V aqui para ele ficar mais dividido. Tá?
Aqui a mesma coisa, na minha divisão. Ele vai estar fazendo toda a parte que eu posso estar fazendo depois um pente corrido ou com a desfiadeira. E posso estar levando esse cabelo, tirando todo o excesso. Que você vai estar vendo que você pode deixar o tamanho que você achar melhor. Tá? Da tua cliente, o modelo do acabamento do cabelo. Se ela gosta bem curto, pode usar máquina. Não precisa cortar só na tesoura, pode fazer na máquina. Aí eu gosto bastante do corte de tesoura, que eu acho que o acabamento fica mais perfeito. E eu consigo ir acompanhando ele passo a passo. Eu quero esse acabamento aqui embaixo mais esfiadinho, não quero ele reto, tá? Posso já finalizar ele também na desfiadeira. Aqui a parte de cima ainda ficou com um pouco de peso, só as pontinhas. Aí eu texturizo ele na desfiadeira, só as pontas. Levanto, tiro só a pontinha e pronto. A parte que eu achar que tem um pouquinho mais de peso, posso voltar e continuar, tá? Dar mais uma desfiada. Não é aconselhável com a tesoura desbastadeira, a desfiadeira, que você faça muito raiz. Então você tem que ser mais para as pontas mesmo, é leveza, tá? É acabamento e texturização. Essa ponta aqui que tá maior eu posso tirar um pouco mais. Se eu bater mais vezes ela vai estar cortando e vai ficar um desfiado mais de mecha a mecha. Agora vamos começar a distribuição do corte da parte de cima, tá? Primeiro eu solto um lado, vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo, só com uma pequena diferença. Agora eu vou estar fazendo vertical as mechas. E eu vou estar pegando um pedaço de cada lado. Então, pego um pedaço desse lado, um pedaço do outro, para elas ficarem idênticas. Tá? Só para começar a marcação. Depois eu trabalho ela para cada um pro seu lado. Tá? Essa parte do cabelo que eu disse que seria um corte em cima do outro, vocês vão entender por que agora. Tá? Essa mecha nós vamos fazer ela reta no ângulo de 90 dessa mecha e ela não vai ter conexão com esse cabelo aqui, tá? Então atender, ó, como eu vou estar fazendo ela no ângulo de 90 a partir dessa mecha, então ela não tem conexão, ela vai ficar desencontrada da outra mecha, que aqui tá bem curta, a parte de cima você vai ver que vai ficar um pouquinho maior. E ela vai cobrir praticamente esse cabelo. E as outras mechas, a mesma coisa. Agora eu posso estar usando a mecha do lado para estar acompanhando o mesmo corte. Faço a minha mecha, sigo a mecha guia, porque eu já estou com uma outra mecha na mão, passo a passo. E posso trabalhar ela. Eu vejo aqui a minha mecha guia, ó, dá para ver bem nítida. Vou fazer em cima dela. Minha mecha guia tá aqui, eu só vou seguir a mecha. Tá? Todo o meu cabelo eu vou trabalhar nessa divisão diagonal. Separo a minha mecha, uso a mecha guia do lado, um pedaço da outra mecha, e vou estar trabalhando a mecha. Encontrei a minha mecha, sigo. O comprimento, a parte de cima, você pode deixar totalmente descoberto do cabelo ou não, aí é opcional. Se você quer deixar ele mais compridinho ou mais curto, você pode estar fazendo do acabamento que você achar melhor, que você encaixar melhor com a cliente. Às vezes a cliente gosta de um cabelo mais curto, outra já não gosta, gosta um pouco mais comprido. Então você vai estar trabalhando essa mecha. Depois que eu finalizar todo esse corte, a parte cortada aqui, vou fazer o mesmo que eu fiz embaixo. Vou texturizar a mecha já para dar leveza, porque o cabelo dela tem muito cabelo. É um cabelo com bastante peso. Uma estrutura grossa, o cabelo dela é um cabelo mais grosso. E ela tem bastante cabelo, tá? Então a minha base está aqui, ó. E eu vou estar trabalhando, seguindo a base.
base. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou até soltar esse cabelo aqui para ficar mais fácil para estar fazendo, que não tem necessidade de você trabalhar com o prendedor, a não ser que você tenha costume mesmo, você pode só fazer a divisão. Achei a minha base, novamente do outro lado, encaixei a base, posso fazer o corte tranquilo, tá? Ó, encontrei a minha base, aproveito a minha distribuição do corte, a linha do ângulo que eu tô fazendo o corte, vejo se tá do mesmo jeito e continuo o meu corte, tá? Seguiu. A parte de baixo, se você pega com a mão por baixo ou por cima, gente, não altera desde que você esteja seguindo uma linha, tá? Não tem problema. Vai fazer a mesma coisa do lado. Você viu que esse cabelo, por estar dividido na diagonal atrás, a tendência dele é dar um leve bico. Porque eu tô trazendo ele pra minha direção. E ele vai dando um leve biquinho que vai trabalhar esse cabelo. Ele vai se distribuindo. Quando eu finalizar essas mechas aqui da parte de trás, eu começo as laterais. Tá? Encontrei a minha base, posso cortar. Se tiver um pouco grande, depois se você quiser ainda mais curto o cabelo, pode redistribuir, cortar novamente, desfiar, tá? Deixar ele mais curto. A distribuição dele é bem atrás da orelha, porque a parte da frente nós vamos fazer diferente do que a gente está fazendo essa divisão aqui. Tá? Para frente vai ser diagonal para frente, então eu quero a ponta com um pouco mais de bico. Ótimo. E agora eu começo a fazer a parte lateral. A parte lateral eu vou estar trazendo já vou dividir já na diagonal para frente, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais de bico. Trago já na direção da minha diagonal. Quando eu divido um cabelo na diagonal correta, que você use a mesma divisão, tá? Então, quero que ele fique de bico, então eu já dividi ele na diagonal, porque eu vou seguir a base que eu fiz a diagonal. Então, ele vai ficar um pouco mais longo a parte da frente. As outras mechas, mesma coisa, vai fazer uma subdivisão, também na diagonal, deixando a ponta sempre maior. E aí, é que ela fica bem fácil de você ver a divisão. E aí você está trabalhando mecha fixa aqui atrás, porque eu quero ela de bico, não quero ela muito desfiada, quero mais bico. Só na camada lateral. Ele já vai ficando um biquinho e vai seguindo o corte. A última mecha, mesma coisa, eu vou trazer toda na direção da divisão posterior. Então, vou trazer toda ela aqui atrás, na mecha fixa, acho a minha base e posso cortar.
Ele já vai encaixando já o bico um pouco mais comprido para frente, isso aí. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. A cliente quer sair daqui hoje transformada, moderna, um corte curto, mas não tão curto, porém bem moderno. Ela quer um cabelo moderno. Tá cansada dos clássicos, né, Silvia? É verdade. Trabalho toda a parte na mesma divisão, ó, vai seguindo a mesma base. E corto. Esse cabelo também fica muito bonito para cortar totalmente desconectado. Você pode estar fazendo as laterais dele bem curtinho, até usando máquina. E fica bem diferente, bem moderno. A camada da frente, agora nós vamos fazer um corte para você entender como que dá para ser feito quando você quer fazer aquele corte desconectado, aquela franjona. Você pode estar trazendo todo o comprimento. Da Silvia eu quero aproveitar esse comprimento aqui. Então, tudo que passar desse comprimento da frente, a minha mecha guia será a franja da Silvia, tá? Mecha guia é essa, o resto não tem necessidade. Então, eu vou trazer para a última camada aqui que eu fiz. A primeira, né, na verdade, a primeira camada onde eu comecei a parte de trás. Eu vou trazer ela, todo esse cabelo, para essa mecha. E eu corto uma diagonal. Uso a minha base do corte, primeira camada, com a última. E sigo de uma a outra em camadas aumentadas. Tá? Então, essa camada, ela já vai cair distribuída. Ela já cai desconectada, um pouco maior para frente e de bico. Agora só vai para as finalizações e já mostro o corte preparado para vocês. Assim que tiver pronto esse cabelo, eu volto com ele escovado para vocês verem o resultado do cabelo mais curto. Agora eu só vou texturizar o cabelo dela, vou estar fazendo isso para vocês verem como que eu faço, tá? A camada de baixo eu vou mostrar aqui para vocês verem como ficou diferente, tá vendo? Aqui tá bem curto, camada de cima maior, mas a hora que você solta o cabelo ele se encaixa e não aparece, tá? Então agora é só a texturização para dar o acabamento, para ficar aquele cabelo mais bonito, tá? Para tirar um pouco a marca da tesoura, aquele encaixe, dar um encaixe melhor, você pode estar texturizando as pontas. Pode fazer em tesoura, em ponta de tesoura ou com a tesoura desfiadeira mesmo, 2 batidas em cada mechinha, só para dar uma leveza em cada mecha, tá? Eu costumo pegar uma mecha, mesma divisão que eu fiz, um pouquinho maior, e aí eu só texturizo a ponta que eu tô vendo que tá precisando, ó. Eu repasso ela, toda ela, mecha a mecha. Tá? Usa a base. E essa ponta eu vou pegando a outra mecha para fazer o acabamento. Ó. Sempre do meio para as pontas, nunca uso na raiz, porque perto da raiz eu vou estar deixando esse cabelo, em vez de um acabamento mais bonito, ele vai ficar, depois quando ele começa a crescer, ele não fica um cabelo fácil de se cuidar.
Então eu sempre faço meio para as pontas. Ó, parte meio ponta. Eu distribuo e tiro a marca. Que ele vai encaixando melhor, vai ficando fácil de você corrigir esse cabelo depois. Na hora que ela for fazer novamente esse corte, eu já sei como eu trabalho. Então eu consigo fazer o mesmo corte trabalhando nele do mesmo jeito. Então, sempre na mesma direção, tá? A base. Distribuição. Pronto. A camada de baixo eu já tinha trabalhado nela, então ela vai só encaixar. A lateral aqui, também na diagonal, porque como eu cortei já na diagonal, vou fazer a texturização na diagonal, tá? Que eu quero que esse cabelo apareça o meu corte. Então, na diagonal, só a pontinha. Mesma coisa. A parte do outro lado da frente, eu vou texturizar ele também no lugar onde eu cortei, para me ter um acabamento melhor. Eu tenho que seguir a mesma linha, tá? Aqui, só a pontinha. Esterilização, pronto. Lateral, vou tirar a minha parte da franja, que eu cortei toda atrás. E aí eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Texturização já com tesoura de esfiadeira, só ponta. Encaixo. Essa parte, a texturização dela vai ser feita toda na mesma base atrás, porém agora eu vou distribuir ela, vou redistribuir, vou dividir ela por mechas mais fina, para eu poder trabalhar ela do jeito que eu quero. Tá? Da mesma posição que eu cortei, eu vou só fazer a limpeza. Mais para as pontas. Distribuo. Vou fazer a mesma coisa nessa última mecha. Vou distribuindo. Só tirando o peso mesmo do corte, ela tem muito cabelo. E esse corte, ele fica com a franja mais longa. Vocês vão ver depois que ele estiver escovado, como que ele vai ficar diferente do corte. Porque essa franja aqui, ele tá mais longa. Ele olha de frente, parece que o cabelo dela ainda tá no Chanel. Porém, ele tá mais curto atrás, tá? Se ela virar do outro lado, ela consegue o mesmo efeito, o efeito de um cabelo Chanel, um pouco mais comprido. E quando ela quiser que ele pareça mais curto, ela pode estar usando ele todo para trás e fazendo um efeito mais curto o cabelo, que dele aparece um pé mais curto, um cabelo bem mais curto, um pezinho acabado. E ela consegue tanto ter um cabelo curto quanto um cabelo mais Chanel. Eu vou escovar ele agora e volto com ele acabado para vocês verem o resultado.